Olá! Você quer aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre o Google Apresentações ou Google Slides? Hoje você vai conhecer o menu Inserir e as suas diferentes possibilidades para tornar os seus slides muito mais atrativos. Então fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, eu sou professor de Educação Física, entusiasta da tecnologia da educação e instrutor certificado pelo Google. Vamos começar o nosso tutorial. Então eu estou aqui na minha página do Google Slides e como é que eu cheguei até aqui? Eu posso clicar nos 9 pontinhos, que é comum às aplicações do Google, procurar pelo Google Slides ou Apresentações e clicar sobre ela. Ou ainda escrever aqui no menu de procura slides.google.com. Clico em Enter e já está. Para o nosso tutorial de hoje, eu vou clicar no modelo em branco. Com o modelo aberto por defeito, o Google Slides mostra a opção de temas. Eu vou fechar porque eu quero mesmo um slide em branco. Vou clicar também na caixa de texto, selecioná-la e vou clicar no botão Delete do computador. A mesma coisa com a segunda caixa. Fico com o slide completamente em branco. Então, hoje vamos ver as opções do menu Inserir. Lembrando que algumas funções já foram abordadas aqui no meu curso de Google Slide, lá no vídeo 2 da playlist. Por quê? Porque muitas dessas funções elas estão aqui disponíveis no menu rápido, como a introdução da caixa de texto, imagem, formas e linhas. Então, essas funções eu vou relembrá-las, mas de uma maneira mais rápida. Se você não compreender, por favor, assista ao vídeo número 2 do curso. Então, vou clicar no menu Inserir. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir uma imagem, lembrando que pode ser uma imagem do computador, uma pesquisa na web, da sua Google Drive, do seu Google Fotos, uma imagem por endereço eletrônico ou tirada com a própria câmera do computador. Eu vou pesquisar uma da web, ele abre essa caixa e eu vou pesquisar a imagem que eu quero. Vou selecionar essa imagem e vou clicar em Inserir. A imagem é inserida. E eu, clicando com o botão esquerdo do mouse ou do rato, eu posso redimensionar a imagem, diminuí-la. Posso clicar no meio dela e com o botão direito também arrastar para outra posição. Passando o mouse ou o rato sobre essa bolinha, o cursor muda de configuração e eu posso então rotacionar a imagem. Lembrando ainda que eu posso esticar a imagem, mas ela vai ficar algo desconfigurada. Caso alguma coisa não fique bem, basta eu vir nesse botão e clicar em desfazer ou simplesmente Ctrl Z no computador. Essas opções estão disponíveis para qualquer uma das formas de upload de imagem que eu posso fazer aqui nesse menu. A nossa segunda possibilidade é a introdução de caixa de texto. Eu clico, seleciono o lugar onde eu quero colocar o texto, a caixa fica ativa e eu posso escrever. Essa caixa de texto, quando selecionada, abre também um conjunto de opções do menu rápido, como, por exemplo, alterar a cor do texto. Eu seleciono o texto, clico nesse botão e posso selecionar uma outra cor. Fácil, não é? Você pode ainda selecionar o bold, o itálico, o sublinhado, aumentar o espaçamento entre as linhas, criar marcadores, como, por exemplo, uma bolinha ou, ao clicar aqui nessa setinha, outras opções, como uma estrela, por exemplo. Então, é uma questão de vocês experimentarem. A terceira opção é muito interessante, é a adição de áudio. Eu posso, por exemplo, criar slides sobre a narrativa de uma história, onde eu posso usar a voz dos alunos ou a minha própria voz enquanto professor. Eu vou buscar um modelo qualquer que eu tenho de áudio aqui na minha Google Drive, que é importante que a gente carregue esse arquivo ou ficheiro na Drive antes de pô-lo no Google Slides. Então vou clicar nessa opção e vou selecionar. Vejam que ao clicar nesse botão, explicar o slide, vocês vão ouvir o áudio. Esse botão pode ser mudado de posição da mesma forma que eu fiz com a imagem. Imagine que eu quero o botão nesse canto superior, ele vai ficar naquele canto superior e ao clicar, ele aparece a opção para eu fazer a reprodução do som. O slide Para além disso, ele me dá um menu contextual, onde eu posso selecionar que o áudio seja reproduzido automaticamente, tão logo o slide
seja apresentado. Posso também controlar o volume do áudio, repetir o áudio constantemente, parar quando alterar o slide ou continuar. Tem aqui outras opções que podem ser, então, experimentadas. Uma opção também interessante é atribuir outra cor ao ícone, por exemplo, essa cor. Então, inserir áudio no seu slide pode ser muito interessante, principalmente se você quiser criar alguma ambientação, alguma música de fundo. Isso também é possível, é só selecionar a opção de reproduzi-lo continuamente. Vamos ver agora uma outra opção, que é a edição de vídeo, também muito simples. Podemos copiar diretamente o link do YouTube, por exemplo, e colar aqui, ou simplesmente fazer aqui a pesquisa, selecionar o vídeo e clicar em selecionar. Posso aumentar de tamanho, posso visualizar previamente o vídeo aqui nesse menu contextual e posso definir quando o vídeo começa e quando ele termina e se ele vai ser reproduzido automaticamente, uma reprodução manual ou uma reprodução a clicar no próprio diapositivo. Posso desativar o áudio, enfim, tem aqui outras opções também. Vamos agora à nossa quinta opção, que é adicionar forma. Forma, eu tenho aqui diferentes formas, basta eu clicar e arrastar e largo. Tem aqui algumas formas bastante interessantes, como essa das setas, quando eu quero chamar a atenção para algum detalhe ou criar algum fluxograma. As formas também podem ser redimensionadas, podem ser giradas também, da mesma forma que as imagens. O vídeo eu só posso redimensioná-lo, mas já não consigo rodá-lo. Vamos agora para a sexta opção, que é a introdução de tabela. Quando eu quero criar alguma tabela, ele também me permite criar aqui uma tabela rápida, onde eu posso destacar alguma informação. Vou criar um novo slide em branco, porque esse já está ficando sem espaço. Basta eu clicar aqui nessa setinha do lado de mais e selecionar esse em branco. Então tem o slide em branco e vamos ver então aqui a nossa sétima opção, que são os gráficos. Eu aqui tenho várias opções de gráfico e também posso importar diretamente do Google Planilhas ou do Google Sheets. Mas vou fazer um de barras. Vejam que o gráfico foi inserido. Se eu quiser configurar os dados desse gráfico, basta eu vir aqui nessa seta, abrir o documento original. Aqui está o gráfico. Se eu quiser alterar a legenda do gráfico e os valores, basta eu clicar sobre ele, arrasto e vou aqui nas células, escrevo período, aqui escrevo equipa, e ele então depois assume logo aqui e consequentemente também irá assumir aqui quando eu clicar nesse botão de atualizar. Vejam, passou a período e equipe. Vamos agora para a nossa oitava opção, diagrama. Quando eu quero criar um fluxograma, um diagrama com um impacto mais visual, o Google me dá aqui algumas opções que eu posso utilizar. Por exemplo, linha do tempo, uma hierarquia. Vamos usar o da hierarquia. Eu clico e automaticamente ele assume e depois facilmente é editável. Aqui eu posso selecionar os níveis hierárquicos que eu quero, até 5. Eu vou apagar esse, selecionar tudo, apagar e vou introduzir esse novo. Vejam, posso selecionar outros modelos, como esse. Então, você está gostando desse vídeo? Está despertando a sua criatividade para criar aulas com essas ferramentas? E você ainda não subscreveu o meu canal? Então subscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações, deixe o seu like que ajuda muito o canal, partilhe para que outros colegas também tenham acesso a essa informação. E se tiver dúvidas, comente aqui embaixo. Ah, e já agora, se você ainda não conhece as vantagens de se tornar membro do canal, você pode ir à página principal do meu canal aqui no YouTube, clicar no botão Seja Membro e conhecer essas vantagens. Então vamos continuar? Vou introduzir mais um slide e vamos ver então agora a nossa nona opção, que é a introdução do Word Art. O que é um Word Art? É uma apresentação de um pequeno texto com um formato visual muito mais apelativo. Vou escrever aqui o que eu quero, vou clicar em Enter e vejam que ele me dá aqui um texto com características muito interessantes, que eu posso utilizar para títulos, para criar cartazes, posso trocar a cor
da fonte, posso trocar a cor da linha, o tipo de fonte, por exemplo. Então aqui mais uma vez é utilizar a criatividade e o bom gosto também para a escolha da fonte certa, da cor certa, enfim, de acordo com a comunicação visual que você quer ter com o seu aluno. Vou clicar e vou mover e vamos ver então a 10ª opção, que é a introdução de linhas. Com a função linhas, eu também posso dar asas à minha criatividade, porque, por exemplo, eu posso utilizar uma linha tipo rabisco e fazer um desenho à volta de alguma imagem ou de algum texto. De seguida, eu posso fazer uma ligação. Por exemplo, eu tenho conector curvado. Então, eu clico aqui e depois eu arrasto para outra linha e vou fazendo ligações. Então, é uma questão de experimentação também e analisar aquilo que de fato vai corresponder à sua real necessidade. Bom, passando agora para uma outra parte dentro do próprio menu Inserir, eu tenho algumas interações muito interessantes. Por exemplo, ao clicar aqui no meu Art, eu venho a Inserir e vou pedir para animar esse texto. E aí vai abrir essa caixa contextual com algumas opções de animação. Por exemplo, entrar pela esquerda. E isso vai acontecer mediante um clique e eu também posso determinar a velocidade desse movimento. Aqui eu tenho o botão de reproduzir para eu ter uma ideia prévia daquilo que será o resultado final. Vejam, ao clicar, o texto vai entrar de acordo com a ordem que eu dei aqui na animação. Então, vou parar e o texto vai ficar animado dessa maneira. Vamos ver como isso funciona também com uma imagem. Eu vou voltar lá no primeiro slide, vou clicar na nossa imagem, vou em Inserir, Animação e vou selecionar uma opção que será mais zoom. Então, vou clicar em reproduzir. Primeiro, ao clicar, ele vai dar início ao vídeo, porque é a primeira opção aqui da animação. Então, vou dar um pause. E depois, ao clicar novamente, a imagem entra em zoom, que é a segunda animação que aqui está presente. Num próximo tutorial, eu vou fazer um vídeo só sobre animações para vocês conseguirem animar de uma maneira muito criativa os vossos slides. Mas por hoje, o objetivo é só vos mostrar essa função. Uma outra função bastante interessante é a opção de adicionar símbolos, que é uma vantagem para aqueles professores que precisam utilizar símbolos na sua escrita, como na matemática e nas ciências, por exemplo. Então eu vou criar uma caixa de texto e quando eu crio a caixa de texto, a opção de caracteres especiais fica disponível. Vejam, clico nela e eu tenho aqui várias opções. Vejam que foi introduzido aqui um símbolo. Vamos adicionar outro. Caracteres especiais. Temos aqui também nos símbolos os emojis, por exemplo. Enfim, eu posso adicionar os diferentes símbolos da biblioteca do Google, que é uma biblioteca vastíssima. Uma outra função muito interessante é a introdução de links. Eu vou criar uma nova caixa de texto e vou escrever o endereço do meu canal. Então, depois de escrever o endereço de internet, eu posso clicar em Enter e automaticamente ele é assumido como um link. Mas eu também, aqui na caixa de texto, posso clicar nela, venho em Inserir, Link, posso escrever o que vai aparecer como link, e aqui embaixo eu posso colar o link, posso colar um diapositivo em específico para que o aluno seja direcionado ao clicar, ou seja, posso fazer isso como uma trilha de aprendizagem ou uma atividade de escape room, mas também posso clicar nesse botão de encontrar mais e ele automaticamente vai abrir o menu contextual com o título que eu tinha dado, que era o meu canal. Mas eu também posso clicar aqui em cima e fazer uma pesquisa direta ou de uma imagem e ele vai associar o link a essa imagem ou algum documento da minha Drive. Outra opção interessante quando eu estou a trabalhar com os alunos é que eu posso fazer comentários no documento que os alunos estão trabalhando. Então, por exemplo, eu posso selecionar essa caixa de texto, vir em Inserir e fazer um comentário e dizer, e vou fazer então o comentário.
e o aluno então vai receber esse meu comentário sobre essa parte do seu slide. Depois, para finalizar, nós temos ainda o novo slide, que é essa mesma função que está aqui, e também temos essa função interessante que é a numeração do slide. Eu vou então para o primeiro slide e vou pedir para inserir número de slide. E aqui eu posso ativar essa função ou desativar, posso ignorar os slides do título e posso aplicar só determinados slides, mas eu vou aplicar então a todos. Vejam que o número já apareceu aqui no cantinho dos nossos slides. Então, como vocês podem perceber, há uma infinidade de possibilidades aqui dentro do Google Slides. Desde a introdução de word art, vídeos, imagens, áudios, enfim, é muito completo. Então, no nosso tutorial de hoje, você conheceu de uma maneira pormenorizada as funções do menu inserir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima.